Deus usa pessoas reais, capítulo 10 do livro Cura e Libertação de Geração em Geração. Quando lemos a Bíblia, muitas vezes olhamos para homens como Davi, José, Jó, Moisés, Elias e Pedro, como se fossem figuras inalcançáveis, como se tivessem vivido acima das falhas, das dores e das limitações humanas. Mas a verdade é outra. A Bíblia não é a história de homens perfeitos, é a revelação de um Deus perfeito agindo através de pessoas imperfeitas. O único plenamente santo, perfeito e sem pecado foi Jesus Cristo. Todos os demais foram pessoas reais, marcadas por processos, fraquezas, dores e pela necessidade absoluta da graça de Deus. Davi sentiu medo, Moisés hesitou, Elias se cansou, Pedro falhou. Nenhum deles foi usado porque era impecável. Foram usados porque, mesmo em meio às suas fragilidades, permaneceram disponíveis para Deus. Esse é um ponto que muda tudo. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura corações rendidos. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu vivi isso de forma muito pessoal. Em um aniversário, durante a madrugada, Deus me acordou com uma pergunta muito clara: o que você quer? Por muito tempo eu pensei que se um dia Deus me fizesse essa pergunta, eu responderia como Salomão. Eu diria que queria sabedoria. Aliás, treinei para isso. Mas naquela madrugada, ainda meio dormindo, a resposta que saiu de dentro de mim foi outra. Eu não quero nunca mais sentir medo. Foi ali que eu entendi algo profundo. A resposta espontânea revela o que ainda precisa de cura. Eu pensei que pediria sabedoria, mas o que saiu de mim revelou a área mais ferida da minha alma. E Deus não simplesmente arrancou de mim o medo. Ele tratou o medo em mim. Foi me confrontando, me mostrando cada insegurança, cada fragilidade e cada lugar onde ainda permitia que algo parecesse maior do que Deus em mim. Até que eu entendi, nada era maior do que Deus na minha vida. Foi assim que aprendi que Deus não nos livra do que atormenta a nossa alma, como quem apaga uma sensação. Ele nos ensina a não viver mais debaixo de jugo de cativeiros. Hoje entendo que esta obra não existe porque eu fui perfeita, pronta ou diferente de todo mundo. Ela existe porque houve graça. Eu não escrevo do lugar de quem sempre acertou. Pelo contrário, escrevo como alguém que falhou, errou, pecou, precisou de correção, confronto, cura e misericórdia. Eu sou uma dessas pessoas, e isso tira de mim o peso de sustentar aparências. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Aqueles que Deus usa não são personagens distantes, são pessoas reais. Eu, você, toda a sua criatura. Pessoas que sentem, que falham, se confundem e atravessam processos. Mas em algum momento se rendem, voltam para o altar e permitem que Deus use até a dor para alinhá-las novamente ao caminho. A glória de Deus não se revela em pessoas perfeitas, ela se revela em pessoas rendidas. Por isso, ninguém deve se afastar do propósito porque sente medo, porque falhou, porque se sentiu pequeno ou porque ainda está em processo. O processo não invalida o chamado. A fragilidade não anula a escolha e a dor não cancela o propósito. O que Deus procura não são pessoas impecáveis. Deus procura corações disponíveis. Pessoas que mesmo feridas digam sim. Pessoas que mesmo com medo permaneçam. Pessoas que mesmo em tratamento não deixam de voltar para o altar. No fim, não é sobre a força de quem foi escolhido. É sobre a fidelidade de quem escolheu. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E a oração de hoje é: Senhor, eu te agradeço porque tu não procuras perfeição, mas rendição. Obrigada porque a tua graça me alcança no meio das minhas falhas, dos meus medos e dos meus processos. Cura em mim tudo aquilo que ainda tenta me afastar do teu propósito. Trata o que precisa ser tratado e fortalece em mim um coração disponível.
que eu nunca me esconda por não me sentir pronta, que eu nunca abandone o teu chamado por causa das minhas limitações, e que eu me lembre todos os dias de que não é sobre a minha força, mas sobre a sua fidelidade. Mesmo em processo, eu quero continuar no altar. Em nome de Jesus, amém.